que estão nos ouvindo são muito bem-vindos. Desejar que Deus abençoe esse tempo que vamos ter aqui, para a glória do nome dEle. Nós oramos por esse momento aqui, para que Deus possa colocar as palavras certas nos nossos lábios e para que as pessoas possam ser abençoadas naquilo que a gente venha a dizer. Eu sou o pastor Jean, da Igreja aqui, Batista do Candelária, em Natal, e é um prazer tê-lo aqui, Luan. Quero que você fique à vontade, tá bom? Em alguns momentos, se você quiser, para um pouco, faça algumas intervenções, algumas coisas, se for pertinente. Então, assim, é uma conversa aqui, uma conversa tranquila, uma conversa de dois irmãos em Cristo, que certamente vai gerar muita aprendizagem para mim, para você, para aqueles que estão nos escutando. Prazer muito grande. Fala um pouquinho de você aí, Luan. Então, boa noite, pessoal, né? Meu nome é Luan, eu acredito que muitos que já estão assistindo talvez já me conheçam também um pouco da minha história. É um grande prazer também estar aqui fazendo essa live e espero que essa live ela possa ajudar a muitas famílias que estão nos ouvindo. O objetivo aqui não é esgotar o assunto, até porque é um assunto que a gente sabe que é um assunto bem extenso, mas o objetivo aqui é apontar alguns pensamentos, entendeu? Em relação ao tema proposto, né? A gente sabe que hoje nós vivemos num mundo caído, né? Que hoje muitas famílias têm se deparado com seus filhos que descobriram, né, a sexualidade dele, e não tem sido fácil para muitas famílias, né? A gente sabe que quando uma família ela descobre que o seu filho está na homossexualidade, para ela é como se fosse uma bomba, né? Ela naquele exato momento que ela descobre que o seu filho está na homossexualidade, ela fica perdida, entendeu? Porque ela vê todos os sonhos que ela sonhou com o seu filho sendo frustrado, né? Ela idealizou que o filho seria um filho perfeito, né? Ela imaginou que, tipo, um dia ele pudesse dar netos, que ele pudesse se casar, ter uma esposa, construir sua família. Mas a gente devemos também ter em mente que os nossos filhos, eles também têm os sonhos deles, né? Então, acima dos sonhos que os pais têm, os filhos, eles têm que lembrar que os seus filhos também têm sonhos. Então, assim, eles precisam de procurar assim, entender um pouco como é que o seu filho está lidando, entendeu, com essa descoberta. Porque assim como é difícil para os pais, também é difícil para os seus filhos, né? E eu digo isso para mim, eu digo isso em relação à minha experiência de vida. Porque quando eu descobri, eu sentia desejo homoafetivo, foi um baque para mim, entendeu? Porque eu comecei a pensar, poxa, o que é que os meus pais vão falar de mim? Como é que vai ser a minha vida agora? Como eu conhecia já um pouco da palavra de Deus, eu falei, e agora? Como é que eu posso servir a Deus com esse desejo homoafetivo? Como eu ainda era muito novo, eu não tinha uma mentalidade ainda totalmente construída a respeito de como Deus ele olha para uma pessoa que tem essa inclinação homoafetiva. Até porque o homossexual, o comportamento homossexual não define uma identidade, entendeu? A gente sabe que a nossa identidade ela foi dada por Deus, né? A partir do momento que Ele criou o homem na sua perfeição. Quando Deus ele disse assim, façamos o homem da nossa imagem e semelhança. Deus ele nos deu uma nova identidade. Mas nós sabemos que a partir da queda, né, essa identidade ela teve uma decaída, entendeu? Mas a gente sabe que a partir de Cristo essa identidade ela é restaurada. Então assim, é muito difícil também para um filho que conheceu a Cristo na sua infância e que descobre que sente desejo homoafetivo. Então é por isso que eu acredito assim, do meu ponto de vista, os pais eles precisam mais de poder sentar, conversar, saber o que é que realmente os seus filhos estão enfrentando, né? Eu acredito que eles precisam sentar para poder entender a razão, entendeu? E o motivo pelo qual eles estão enfrentando, porque não é fácil, né? E a gente sabe que existem muitos fatores que contribuem para esse desencadeamento do homossexualismo, né? A gente sabe que a partir da queda muitas coisas mudaram, né?
Mas existem também muitos fatores que contribuem, né? Inclusive, o abuso sexual é um fator muito importante, contribui bastante com o homossexualismo. E eu sofri um abuso sexual e, além do abuso, nós temos também o bullying, nós temos também famílias disfuncionais, famílias problemáticas, nós temos a falta de modelo dentro de casa. Muitas vezes o filho ele é criado só pela mãe, pelos tios, falta às vezes o pai para ensinar para ele o que realmente é ser um homem, entendeu? O que realmente, qual é a identidade dele realmente que ele tem em Cristo Jesus. Então, acima de tudo, eu acredito que os pais eles precisam um pouco de se colocar no lugar dos seus filhos, né? Assim como Cristo ele se colocou no nosso lugar. Imagina se a gente não se colocar no lugar das pessoas, como é que a gente vai conseguir entender a dor que ela está enfrentando? Porque a homossexualismo não é uma coisa tão simples, tipo, é algo muito profundo, entendeu? Que também mexe com a pessoa que está enfrentando esse problema. Então, existe também, eu também até tinha visado aqui na minha mente para falar, de fases que os pais eles enfrentam com essa descoberta. Quando eles descobrem que os seus filhos estão tendo desejos homoafetivos, a primeira reação dos seus pais é aquela reação de sonhos frustrados, né? Que a gente sabe muito bem que quando o pai e o filho tem aquele negócio de sonhar por ele e tudo mais. E outro também é a culpa. Muitos pais eles se culpam quando os seus filhos chegam para eles, ai pai, eu tenho uma atração por homem e tudo mais. E assim, eu acredito que esse não é o caminho, né? A gente, o pai se sentir culpado, até porque a gente sabe que nós vivemos num mundo caído e que a qualquer momento nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Tem pais que expulsam os filhos de casa, né? Tem pais que expulsam. Essa culpa, eles se sentem culpados e procuram, buscar no passado o que eles fizeram de errado. Mas, assim, o que eles fizeram de errado no passado não vai mudar o que o filho escolheu. Não vai mudar mais, você tá entendendo? Eles agora precisam de procurar viver, encarar a realidade, entendeu? Dessa descoberta e procurar continuar se relacionando com seus filhos. Porque os filhos, eles não vão deixar de ser filho por conta desse comportamento, né? Eles vão continuar sendo filho. Não é que ele aceitou o filho como filho, que ele deve aceitar o comportamento do filho. Porque o comportamento é uma coisa e ser filho é outra. O filho é outra. O ser humano é outra. Exato. Exato. Comportamento como afetivo, a gente precisamos entender que ele é um pecado. Entendeu? Ele não é uma identidade. Então, se a gente expulsa o nosso filho de casa, a gente vai estar titulando ele e dando a ele essa identidade homossexual. Mas essa não é a identidade dele. A identidade dele é aquele que Cristo falou desde o princípio. Amém. Então, mais semelhança de Deus. Isso. Então, assim, a culpa, ela gera muita coisa, entendeu? Então, além da culpa, ainda tem a vergonha, né? Os pais, quando também descobrem, entendeu, dessa inclinação dos seus filhos, eles se sentem envergonhados. Eu sei que não é fácil, com certeza. Para minha família foi mais ou menos a mesma coisa. Tudo que eu estou falando aqui foi com base naquilo que eu vivi. Então, assim, a vergonha, ela vai fazer com que o seu filho se afaste ainda mais de você, né? E quando a gente olha para as escrituras, a gente consegue enxergar que se Cristo tivesse vergonha, ele não teria curado, ele não teria salvado a humanidade, né? A gente vê forma como Jesus, a forma como Jesus tratou os excluídos, né? As mulheres, as prostitutas, Zaqueu, o ladrão, a mulher samaritana que já tinha se casado diversas vezes. Então Jesus ele é fantástico, ele acolhe, né? Ele sentava com os pecadores, ele foi acusado de beberrão, de comilão por isso. Então isso entra na contramão de ter uma atitude dos pais, ter uma atitude de intolerância, de arrogância, ou de qualquer atitude que não perpasse, sobretudo, o amor e a compreensão. Eu sei que é muito difícil para um pai, para uma mãe, e tudo isso que você falou é verdade, né? Os estigmas que a sociedade tem colocado é muito forte mesmo, os preconceitos. Então, é um universo que precisa muito da atenção, e às vezes tem pais até que precisam serem tratados, ensinados
de como deve tratar diante de uma situação dessa. Não é verdade, Lu? Com certeza, né? Existem assim muitas famílias que também enfrentam problemas entre eles, né, pai e mãe, e esses problemas acabam chegando até a criança, entendeu? Elas acabam absorvendo, entendeu, aquele problema. Então, assim, existe um milhar de coisas, entendeu? Que precisa de ser analisado, que precisa de ser pensado, que precisa de ser centrado, para que o pai e a mãe eles possam lidar com os seus filhos em relação a essa inclinação dos seus filhos, né? Porque, assim, quando você não encara isso como uma realidade, você acaba afastando aquela pessoa. Então, você acaba entregando ela de bandeja para o mundo, né? E o mundo, ele está aí, braços abertos, né? Só para fazer com que aquela pessoa ela venha estar ainda pior do que ela já está. Então, eu vejo assim que nesse momento de descoberta, a reação dos pais poderia ser, tipo, trazer os seus filhos mais para perto, entendeu? Procurar sentar para ouvir, porque uma pessoa, quando ela está passando por isso, quando ela está descobrindo essa inclinação, ela precisa ser ouvida, porque nem ela mesma está entendendo por que ela está vivendo aquilo. Entendeu? Então, eu acredito que nesse momento os pais eles precisam de ouvir os seus filhos e tentar desligar a identidade do comportamento, porque muitos acabam definindo isso, entendeu? Comportamento é identidade, mas não é. Então, a gente precisa entender isso. Tratar a homossexualidade como um pecado e não como uma identidade, entendeu? Sim. Eu cheguei no tempo da minha vida que cheguei a pensar que eu tinha nascido dessa forma, entendeu? Só hoje que realmente eu entendo que eu não nasci, porque Deus ele criou tudo perfeito, né? Só hoje que realmente eu não nasci daquele jeito, mas eu acabei por um bom tempo da minha vida me titulando, dizendo, não, eu sou assim, eu nasci assim. Porque esse é o pensamento da maioria das pessoas que descobrem essa inclinação, entendeu? É como você disse, ninguém é isso. É como você disse, ninguém é isso. É como você disse, ninguém tem essa identidade homoafetiva. Não, você não tem essa identidade. É comportamental e até mais, eu acredito que mais social da construção, de todos esses elementos que você apresentou no início da sua fala, né? Abusos durante um período de infância, uma adolescência, a mídia e tantas outras coisas são condicionamentos que acaba a pessoa internalizando isso e dizendo, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou ser assim, e essa ideia precisa ser pontuada e desconstruída. E você faz muito bem isso. Isso é verdade mesmo. Entendeu? Então, assim, eu lembro que quando a minha família ela descobriu, entendeu? Quando eu cheguei para eles, falei, né, a respeito desse desvio na minha sexualidade, foi um baque para eles, entendeu? Eles não souberam reagir a esse meu pronunciamento. Eles não conseguiram, entendeu? Foi muito difícil para eles. Eu entendo muitos pais, não é fácil. Mas é nesse momento que a gente precisa de buscar em Deus respostas, buscar em Deus ajuda, entendeu? E quando eles descobriram, entendeu? Eles reagiram de uma forma muito grotesca. Tipo, eu fui, expulso de casa, eles, se envergonharam, entendeu? Eles me culparam, de certa forma. Eles chegaram a dizer que eu não era mais filho, entendeu? Então, isso são um par de coisas que acontecem com essa descoberta, entendeu? Em relação aos pais. E isso acaba fazendo ele se tornar ainda mais frustrado do que ele já está. Então, ele vai começar a buscar ajuda lá fora. E foi isso que eu fiz. Eu fui buscar ajuda lá fora, entendeu? Foi aí que desencadeou outras coisas. Foi daí que eu entrei no sexualismo, na prostituição e outras coisas mais, entendeu? Porque a homossexualidade ele desencadeia outras coisas, como a Bíblia mesmo fala, né? Um abismo chama outro abismo. Foi justamente isso que aconteceu na minha vida, entendeu? Então, uma sugestão que eu tenho a dar para os pais você descobriu isso dos seus filhos,
ame ainda mais, faça como Jesus fez, né? Porque a Bíblia não diz onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Então, assim, Amém. mesmo Deus que alcançou os pais, que não se envergonhou, que teve toda a paciência do mundo com eles, é o mesmo Deus que vai salvar o filho. Mas para que os pais eles experimentem esse processo de Deus, da salvação dos seus filhos, eles precisam ter paciência. Eles precisam ter paciência. Né? Eles precisam de esperar o agir de Deus. Porque nesse momento ninguém pode desconstruir aquilo que já está no coração do seu filho, entendeu? Naquele coração declinado, naquele coração caído. Então, nesse momento é só Deus mesmo, entendeu? Entender que ele é seu filho. Você não é obrigado a aceitar o comportamento dele, mas você é obrigada a conviver com ele, porque ele é seu filho, né? E esperar que Deus ele vai mudar, Deus ele transforma, entendeu? A gente só precisamos de crer. Nosso Deus ele continua o mesmo, ele não mudou. Assim, esse é um pensamento que eu tenho e quando eu olho para as escrituras, eu consigo enxergar esse amor de Deus, entende? Quando eu olho para os meus pecados, para o ponto de coisas que eu fiz de errado, eu consigo ver a graça de Deus sobre a minha vida, entende? Amém. Como entra, né, aquela palavra, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Então, Amém. a graça de Deus, ela vai nos trazer, mas a gente precisa, os pais, eles precisam ter paciência nesse momento com seus filhos, né? Porque se eles não tiverem essa paciência, o que vai acontecer? Vai gerar, entendeu? Conflitos entre os casais, porque um vai ao outro, entendeu? Isso aconteceu na minha vida. Isso pode causar até divórcio, né? Quando aconteceu, quando eles descobriram, entendeu? Que eu cheguei para eles e falei, na verdade, eu não morava com os meus pais, entendeu? Então, na minha vida já faltou modelo masculino, né? Então, e quando eu cheguei para contar, eles chegaram logo para culpar a minha avó. Não, a culpa é da minha avó, isso aconteceu por conta dela. Então, um sempre quer jogar a culpa em cima do outro. Mas não existe um culpado, entendeu? Existe uma série de coisas que acabam contribuindo para esse desencadeamento na vida do ser humano. A gente precisamos também entender que nós estamos num mundo, né? E o mundo é caído. É verdade. Luan, eu conheço uma pessoa que tem também um filho, uma filha que é homoafetivo. E ele falou que, dia desse, eu conversando com ele me disse que lutou com a culpa por mais de 2 anos. Porque ele, é isso que você está dizendo, ele ficava culpando a esposa ficava culpando ele e procurando achar um culpado. E é como você disse, se porventura alguém tem alguma pessoa na sua família que é homoafetivo, não fique procurando a culpa, não existe culpado. Existem muitas variáveis no meio disso. Não é isso, Luan? Existem muitas coisas, entendeu? Que está relacionado a esse desencadeamento do seu filho. Então, é por isso que, nesse momento, precisa-se ter paciência. Precisa-se ter paciência. Aqueles que já conhecem a Cristo, na verdade, a minha família não conhecia Cristo, entendeu? Na verdade, eles tinham tido uma experiência no Senhor, mas no momento que tudo isso aconteceu, eles estavam todos afastados. Então, assim, aqueles que conhecem a Cristo, busquem Cristo, né? Porque Cristo também é a resposta para o homossexualismo, né? Cristo é a resposta para o homossexualismo, né? No início existiu um momento da minha vida que eu cheguei a imaginar que Deus ele não tinha resposta para a minha vida. Porque aquilo estava tão enraizado na construção, entendeu, da minha mente, que eu tinha nascido daquela forma. Eu dizia, como é que Deus vai ser resposta se Ele me criou desse jeito? Então não tem como Ele ser uma resposta. Porque foi Ele que me fez assim. Então só depois do tempo é que eu realmente entendi que Deus ele me criou perfeitamente. Ele me criou a sua imagem e semelhança. E essa identidade Ele deu lá no Jardim do Éden, para o homem e para a mulher. E é isso que nós precisamos de ter em mente, né? Que nós fomos criados em uma perfeição.
Infelizmente, com a queda, né, aquilo que era perfeito ficou imperfeito. Mas após Cristo, né, há uma restauração nessa identidade. Mas existe um processo. Existe um processo, né, nessa construção da nossa identidade, né? E esse processo não é nada fácil. Eu confesso que no início da minha caminhada, eu cheguei a um momento que eu me afastei novamente. Por quê? Porque eu não entendia o processo da santificação, entendeu? Eu acreditava que se eu aceitasse Jesus, porque a gente escuta muito disso assim, você aceitou Jesus, então Deus ele vai tirar tudo e vai fazer tudo novo e no piscar de olhos. E no processo da minha caminhada, eu entendi que esse processo é contínuo, não é do dia para a noite. Não só para você, Lua, não só para você, ele é contínuo, que nós chamamos na teologia de santificação progressiva, mas é para mim, mas é para os imorais, mas é também para os idólatras, é também para os ladrões, para os avarentos, para os alcoólatras, para os caluniadores, para os trapaceiros. Isso é um processo contínuo, que a gente tem uma história de vida anterior. E a gente precisa buscar a Deus e depender da graça dele dia após dia. É isso aí mesmo que você está dizendo. Realmente, né? Realmente é isso, né? Esse processo. E muitas vezes, muitos não conseguem entender esse processo. Vamos supor, pessoas que têm problemas na sua sexualidade. Vamos supor, homens que são casados, mas que têm essa inclinação para trair a sua esposa, entendeu? Quando eles aceitam a Jesus, muitas vezes você já acredita que aquele desejo que você tinha de trair a sua esposa, ele vai ser do dia para a noite retirado de você. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Entendeu? Quanto mais a gente buscar a Deus, mais os nossos desejos vão perder força nas nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não somos mais prisioneiros dos nossos desejos. Que Cristo nos livrou, né? E realmente eu passei essa situação no processo da minha caminhada, porque eu imaginava que, aceitando a Jesus, ele tinha que mudar tudo, ele tinha que fazer tudo no piscar de olhos. E eu acabei me afastando por conta disso. E eu tenho pessoas que também se afastaram, homossexuais, se afastaram por quê? Porque eles estavam dentro da igreja, mas continuavam com os desejos competitivos. E quando ele chegava para uma pessoa e falava, eu estou passando por isso, a pessoa começava a julgar. Você está passando por isso, você não foi liberto, não sei o quê, isso e aquilo. Mas não é bem assim. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, ela está dizendo tudo. É como você disse, é um processo. E uma palavra que você usou muito aí na sua fala, que a igreja precisa entender, é ter paciência, acolher as pessoas e não cair na armadilha do preconceito ou do estigma social que é colocado nas pessoas. No final da fala aqui, eu vou indicar 2 livros. Tem um livro realmente que eu tenho lido que tem mudado a minha percepção com relação a esse universo. Perfeitamente o que você falou. E às vezes a igreja, não são todas, mas no lugar de agregar, afasta as pessoas, porque deixa de ter essa compreensão bíblica do amor, da paciência. Luan, mas eu gostaria, a título de curiosidade, como foi que você aceitou Cristo, matou o eu, disse agora vou dar a virada na minha vida e agora eu serei de Jesus 100%. Conta para nós aí como isso aconteceu. Então, quem que evangelizou? Na verdade, não houve um evangelismo, porque, na verdade, eu nem morava mais aqui, eu morava fora do Brasil. E antes mesmo de ir para fora do Brasil e realmente eu vivi dentro da igreja. Na minha infância, a palavra de Deus ela foi semeada no meu coração. Então, assim, nos baixos e altos da vida, eu sempre lembrava de Deus, eu sempre lembrava dele, eu nunca esqueci totalmente de Deus. Então, quando os momentos
dolorosos começaram a acontecer na minha vida, eu comecei a clamar por Deus. A minha alma gritava por Deus, entendeu? Gritava por socorro. Até que um dia Deus realmente, ele chegou mesmo com o seu socorro na minha vida. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, quando eu estava dentro de uma balada e eu acabei tendo tipo que uma overdose. E nessa overdose, era como se o meu corpo tivesse entrado em falência, né? Eu sentia que o meu espírito estava se desligando do meu corpo, que eu realmente estava morrendo. Quando eu realmente senti que estava morrendo, eu comecei a gritar por Deus e pedir perdão a Ele. Mas era como se nesse momento Deus não estivesse mais me ouvindo. Era como se Deus tivesse deixado, Deus tivesse estado em silêncio por alguns momentos na minha vida. E eu comecei a gritar por socorro a Deus. E Deus não me ouvia. E depois de muitas horas, eu lá me debulhando no chão, me levaram. Isso eu estava tipo, consciente, mas era como se o meu corpo estivesse se desligando da minha alma. Quando eles me levaram para o hospital, na minha sã consciência, eu imaginava que eu tinha morrido. Eu imaginava que Deus, ele não tinha me dado mais uma oportunidade. E de repente, uma colega minha, ela foi entrando no hospital e naquele momento, era como se o meu corpo tivesse se conectado com a minha mente. E naquele momento eu entendi que Deus, ele tinha me dado mais uma oportunidade, que Deus, ele tinha me ouvido. Que Deus, ele tinha ouvido o meu clamor, entendeu? Quando eu estava morrendo. Amém. E quando eu entendi que Deus tinha me ouvido, foi quando eu tomei a decisão de voltar para Jesus. Porque eu entendi que Deus, ele me amava e que ele não tinha prazer que eu morresse vivendo daquele jeito que eu estava vivendo. Que se eu morresse daquele jeito, eu iria sofrer a eternidade distante de Deus. Porque eu acredito que eu não acreditava que existia céu e inferno. Eu não acreditava que eu poderia morrer e passar a minha eternidade toda distante de Deus. Então Deus permitiu eu experimentar por algumas horas o sofrimento de morrer e estar distante dele, para que eu pudesse entender que eu não podia morrer daquele jeito, que Deus tinha um propósito maior na minha vida. Então, quando eu entendi o chamado de Deus, eu abri mão de tudo. Eu abri mão das viagens, eu abri mão da vida que eu estava vivendo, porque eu entendi que aquilo que Deus tinha para minha vida era muito melhor do que aquilo. Amém. Eu voltei. E aí eu voltei para casa dos meus pais, porque Deus falou para mim assim, olha, você vai voltar para casa dos seus pais, porque você vai viver tudo aquilo que você não viveu. Na verdade, eu nunca soube o que era ser filho, porque eu nunca fui criado pelos meus pais. Eu nunca soube o que era o pai, o que era uma mãe, eu nunca soube o que era amor de um pai e de uma mãe. Entendeu? Eu nunca soube o que era um não, eu nunca soube o que era limites. Então Deus, ele me levou para casa dos meus pais para que eu pudesse aprender tudo isso. E também ensinar os meus pais. Ensinar os meus pais a saber o que realmente era ser pai. O que realmente era aceitar problemas que precisava de ajuda. E aí eu voltei para casa dos meus pais e aí começou o processo na minha vida. Não foi nada fácil. Logo que eu voltei, quando eu olhei para mim, eu não conseguia mais me ver, entendeu? Como eu estava. E eu também sabia que se eu continuasse com aquela imagem, eu estava ferindo a imagem que Deus tinha sonhado na minha vida. Eu estava ferindo a imagem de Deus. Então, para mim foi muito difícil lidar com isso, ter que me despojar, entendeu? Daquela construção que eu tinha construído, aquela imagem feminina. Porque, na verdade, o maior pecado da homoafetividade não é a homoafetividade, é a idolatria. Porque é a idolatria que leva uma pessoa a esse comportamento. Entendeu? Verdade. Então, assim, eu era uma pessoa extremamente idólatra, eu idolatrava a minha imagem. Então, para mim me desfazer daquela imagem foi muito difícil. Então, eu entrei tipo que numa depressão, fiquei 2 meses. E eu me preocupava muito com o que as pessoas iriam falar ao meu respeito. Então, para mim, foi muito difícil. Depois de 2 meses em casa, quase numa depressão muito forte, foi que eu recebi assim, mais um toque de Deus. Dessa vez, um toque de graça, de amor, que me impulsionou a realmente tomar aquela atitude, entendeu? De erguer a minha cabeça e viver realmente aquilo que Deus tinha para minha vida, né? E esse toque de amor e graça
foi quando eu estava numa festa, e nessa festa eu senti uma profunda tristeza muito grande no meu coração. E aí, de repente, eu senti que Deus estava ali comigo, sabe? No lugar onde tinha várias pessoas que não conheciam Jesus. E aí eu falei assim, Deus, o que você está fazendo aqui nesse lugar tão miserável, não sei o quê? E aí Deus falava assim no meu coração, eu estou aqui porque eu lhe amo, e porque eu quero dar para você aquilo que você sempre sonhou, mas que você nunca viveu. E aí eu ouvi isso por 2 vezes. Quando eu ouvi isso, eu falei, Deus, realmente, se o Senhor quer fazer isso na minha vida, Pai, então me leva de volta para casa, tira desse lugar que eu vou tomar a minha decisão de aceitar o Senhor como meu Salvador e encarar todos os meus desafios e todas as minhas frustrações e todos os meus traumas. E de repente uma colega minha se levantou e disse, vamos embora. E naquele momento, a gente foi embora, eu comecei a chorar, e Deus me tocando, me mostrando o quanto ele me amava, o quanto ele queria mudar a minha vida. E aí eu e minha amiga chegou assim e disse, você vai ficar aqui? Eu falei, não, eu quero que você me deixe na casa de uma colega minha, porque a partir de hoje, vocês não vão me ver mais desse jeito. E aí elas me deixaram lá, e eu fui para casa dessa minha amiga. Quando eu cheguei lá, eu tomei essa decisão de aceitar Jesus. E quando eu aceitei a Jesus, não foi fácil. Não foi fácil, entendeu? Não foi fácil. Momento de luto, de perda, esse processo todinho foi bem difícil para mim. Mas quanto mais eu buscava a Deus, buscava conhecer mais a Deus, mais Deus me mostrava o quanto aquilo dali era ilusório, entendeu? O quanto aquilo dali era passageiro, entendeu? E não era realmente aquilo que Deus tinha sonhado para minha vida. Entendeu? E no processo da minha caminhada, foi como eu estava falando aqui, foi bem difícil porque eu imaginava que os nossos desejos, eles tinham que desaparecer, entendeu? Porque eu continuei com os desejos, entendeu? E eu comecei a perguntar, Senhor, mas como é que pode se eu continuo com o desejo? E aí Deus me fez entender que não é o desejo que vai definir quem eu sou. Entendeu? O que vai definir quem eu sou é o próprio Deus. A partir do momento que eu reconheço Ele como meu Salvador e entrego a minha vida a Ele, é Ele que vai definir agora quem eu sou. E assim como eu e muitas outras pessoas também passam por lutas na sua sexualidade, a gente precisamos de entender que isso faz parte da nossa caminhada, né? A gente só precisamos de cada dia abrir mão de nós mesmos, deixar que Deus ele realize a vontade dele na nossa vida. Verdade. Para que a gente possa experimentar daquilo que Deus reservou para nós. Amém. Então, assim, foi uma história difícil, mas hoje eu louvo a Deus, porque hoje é um privilégio servir ao Senhor. Eu, nos meus momentos, eu sempre dizia assim, Senhor, se um dia o Senhor me tirar dessa vida, eu quero te servir até o último dia da minha vida. Porque eu entendi qual é o propósito da minha existência. Eu entendi que o propósito de eu existir não é eu viver para mim mesmo, como eu vivia. O propósito da minha existência é viver para que outras pessoas conheçam o Senhor, conheçam o teu amor, conheçam que no mais profundo que elas estiverem, o Senhor é a resposta para a vida delas. Amém. E é isso que eu tenho tentado passar para muitas pessoas. E eu louvo a Deus que quando a minha família também não conhecia Jesus, e depois do meu retorno para Cristo, meu pai, a minha mãe, minha irmã, parte da minha família hoje, para a glória de Deus, está caminhando com Cristo. E isso é uma grande felicidade que eu tenho, porque antes a minha família era uma família totalmente disfuncional, problemática, e hoje, para a glória de Deus, o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Amém. Luan, eu quero só te dizer 2 coisas. Aliás, tem outras coisas para dizer também, mas agora, dentro do que você falou, primeiro eu quero dizer que você é filho de Deus. Amém por isso? Amém. Você é filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Essa é a sua identidade, sua nova criatura. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Segunda coisa é que o problema não são os desejos que você tem, os desejos que eu tenho, os desejos que o outro tem.
problema não é esse. Todos nós vamos ter desejos. O problema é como nós vamos lidar com o desejo, com a atração. Esse é o nosso grande desafio, de como nós vamos lidar com a atração. E isso é para o hétero, para o homo, para qualquer um de nós. Então, como nós vamos lidar? E a Bíblia vai mostrando como nós devemos lidar com isso tudo. Basta atentar para a palavra de Deus, basta seguir a voz de Deus, basta ter uma vida consagrada a Deus, e a graça dele vai invadir o nosso coração. E em Cristo nós somos mais que vencedores, porque não há nenhuma tentação que vá além das nossas forças, diz Paulo lá em Coríntios. Pode continuar, meu querido. Já estamos quase chegando ao final já. E então, voltando um pouco sobre o tema da família, então assim, eu queria deixar assim uma sugestão para os pais, né? Eu sei que não é fácil para vocês quando vocês descobrem esse desejo dos seus filhos, também dos seus filhos, em relação a uma fertilidade, mas que vocês possam olhar com amor para eles e procurar colocar no lugar deles, entender as coisas, porque não é fácil mesmo, mas nada é fácil, né, na vida. Nós precisamos entender isso. Mas Deus está aí para nos dar a resposta que nós precisamos entender, né? E eu louvo a Deus também, porque depois que eu aceitei a Jesus, eu também ouvi vários testemunhos de pessoas também que Deus vem alcançando dessa vida. Pessoas que chegaram no fundo, no mais profundo mesmo, onde não tinha mais jeito. Deus chegou na vida dessa pessoa e hoje trouxe ela de volta para os caminhos do Senhor. E hoje muitos se casaram, construíram famílias. Isso é o mínimo, né? Porque o maior mesmo está na eternidade. Né? Quando nós cremos que Deus ele já nos salvou por meio de Cristo. Então eu fico também muito feliz porque eu tenho muitos amigos que hoje continuam que caminham na mesma caminhada, que tiveram também experiências de anos e anos e anos, e hoje estão dando esse testemunho, falando que Deus ele pode fazer aquilo que é impossível mesmo, né? Porque eu sempre achei que fosse impossível na minha vida. Eu nunca imaginei que eu pudesse voltar de volta. Eu imaginava que eu era daquele jeito. Então eu posso realmente testemunhar assim, que Deus ele realmente faz na nossa vida, sabe? Eu estou muito feliz mesmo por esse Deus maravilhoso que nós servimos. E poder falar do amor dele, da graça dele, da misericórdia dele, que a cada dia tem transformado as nossas vidas, né? Nesse momento bem difícil que nós estamos enfrentando. Querido, eu quero te agradecer. Hein? Não, eu falei, é isso, e eu estou muito feliz, né, de poder compartilhar um pouco da minha experiência e também do meu pensamento em relação aos pais, né, em relação aos seus filhos também. Eu também queria dizer assim, para os pais e para os filhos, né, que os filhos eles também tenham paciência com os seus pais, porque assim como não é fácil para os pais, os filhos também não. Então, eu acredito que o filho, ele precisa também de respeitar o pai. Ele precisa de respeitar a fé do pai, né? Se o pai ele é cristão, ele precisa também de respeitar a casa, o lugar onde ele vive. Para que assim ambos possam viver em paz, possam ter um relacionamento saudável e sem precisar de ter que se separar, ter que mandar o seu filho embora e tudo mais. Porque isso acaba gerando muitos problemas. Então é isso, né? Eu estou muito feliz, espero que tenha ajudado alguns pais que estão com seus filhos aí nessa situação, que vocês possam analisar um pouco mais, e é isso, né? Obrigado, meu querido. Muito obrigado, meu querido. Eu quero deixar um versículo para você, e também, além desse versículo, eu quero dizer para você, para os seus colegas, que
precisando de mim, pode contar comigo, com a minha família. A gente tem aqui um lugar de acolhimento, de paciência e, sobretudo, de amizade. Eu sou amigo dessas pessoas, porque Jesus foi amigo dessas pessoas, porque Jesus comeu com essas pessoas também. Então, fica aqui esse convite para você, para todos que estão ao seu redor, para os seus amigos ainda que não são ainda de Cristo, conforme a gente entende nas Escrituras, mas que a gente possa, de um certo modo, amá-los, respeitá-los e nunca ter uma visão estereotipada, uma visão preconceituosa com essas pessoas, nem com ninguém. E eu quero deixar um versículo para você, Lua, que está em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que Deus te abençoe, meu querido. E eu espero que a nossa igreja, que tantas outras igrejas, possa ser uma igreja acolhedora. Eu quero indicar 2 livros. Não sei se você já leu esses livros, mas os que estão nos escutando também, eu quero deixar essa dica. Um deles que vai muito ampliar o horizonte. Deixa eu anotar aqui, pastor. Deixa eu anotar aqui o nome. Deixa eu pegar aqui no caneta. Tá bom. Então, esses livros, eles têm realmente... O livro é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, de John Booker. Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Um livro espetacular, que ele vai abrir a mente dos pastores, das igrejas, dos irmãos que, porventura, se tiver ainda algum preconceituoso.